sobre termodinâmica quântica. E, por último, o professor Marcelo Martinelli vai falar um pouquinho sobre implementações experimentais. Então, vocês vão ver um pouquinho de cada uma das áreas dentro da informação quântica que a gente tem dentro do IFUSP, tá? Primeiro, eu queria pedir desculpas para vocês por não estar aí presencialmente. Então, desde o início da pandemia, a gente vem sonhando com o momento em que a gente vai poder se reunir novamente, né? Mesmo com todos os cuidados, mas já seria ótimo poder estar aí presencialmente, mas por motivos de saúde, infelizmente, eu não consegui estar aí dessa vez e espero que vocês consigam aproveitar um pouquinho do curso mesmo, ainda nesse formato à distância, tá? Vocês conseguem achar meu e-mail fácil aí na internet e qualquer coisa vocês podem, se tiverem dúvidas, podem interromper e qualquer coisa vocês podem também me mandar e-mail depois e perguntar qualquer coisa que vocês quiserem, tá? Só um minutinho. Ok. Ok, então, na aula de hoje eu quero falar um pouquinho sobre o bit quântico e sobre um protocolo de criptografia que usa esse sistema quântico mais simples possível, que é o bit quântico. E depois, eu não sei se vai dar tempo de fazer hoje, mas eu também queria falar de dois bits quânticos e de um protocolo de criptografia usando esses dois bits quânticos que tem uma relação bem grande com o primeiro protocolo que a gente vai ver, tá? Se eu chegar na metade do que eu preparei para falar para vocês hoje, eu já estou feliz. E tem alguns vídeos no meu canal do YouTube também que complementam essa segunda parte, caso a gente não consiga chegar até lá, tá? Ok. É, Bom, então vamos lá. Eu quero começar falando sobre o que é o bit quântico, né? Para isso, vamos recapitular aqui brevemente o que a gente usa para descrever um sistema quântico. Tá? Então, o que interessa para mim, eu vou fazer aqui primeiro, vamos usar só os ingredientes essenciais, né? A gente não tem muito tempo, então vamos direto ao ponto. Então, para descrever um sistema quântico, em geral, a gente precisa de várias coisas, mas aqui eu quero focar em duas coisas. O objeto matemático que a gente usa para descrever o estado do sistema, né, que conta para a gente informações sobre a forma com que aquele sistema físico foi manipulado, e o que representam as medições ou testes que a gente pode fazer nesse sistema quântico, que é o que vai dar a gente ferramentas para a gente extrair informação sobre aquele sistema, né? Então, aqui eu estou interessada nessas duas coisas. Não vou falar muito sobre evolução temporal por enquanto, tá? Na aula que vem a gente toca um pouquinho nesse assunto. Ok, então, quando a gente vai descrever um sistema quântico, a primeira coisa que a gente associa a esse sistema quântico é o que a gente chama de espaço de estados, que tem o nome de espaço de Hilbert, mas aqui a gente não precisa preocupar muito com essa nomenclatura, né? Esse termo espaço de Hilbert tem um significado matemático bem preciso, mas para nós é simplesmente um espaço vetorial que a gente vai considerar por enquanto de dimensão finita, tá? Então, é simplesmente um conjunto de vetores que eu posso somar e multiplicar por constante. Com o importante a gente notar que essas constantes elas podem ser complexas, tá? Então, é um espaço vetorial complexo. E o estado do sistema é descrito por um vetor normalizado nesse espaço de estados. Então, o que eu quero dizer como vetor, com vetor normalizado? É simplesmente um vetor ali dentro, cujo produto interno, o produto escalar dele com ele mesmo, é igual a 1. Bom, então, traduzindo toda essa linguagem matemática, o que a gente tem aqui? Então, eu preciso de um vetor num espaço vetorial complexo de dimensão finita. Então, esse CD aqui é o conjunto de vetores
com D coordenadas complexas. Então, um sistema quântico vai ser descrito por um vetor dentro desse conjunto aqui. E agora, além disso, eu quero que esse vetor não pode ser um vetor qualquer, ele tem que ser um vetor normalizado. Tá? Então, ele tem que ter o que a gente chama de norma 1. Então, isso aqui é o produto interno do vetor por ele mesmo. Então, se o meu vetor é esse cara aqui, isso aqui é o produto escalar Professora? desse cara. Oi? Tá muito Oi? claro. Tá muito Tá, claro essa escrita, tá? Não dá tá, para peraí, ver. deixa eu... é, melhorou? Melhorou. Tá, tava muito fininha a minha caneta, desculpa, obrigada. Bom, então, esse CD aqui são vetores com D coordenadas, sendo que essas coordenadas são complexas. E esse produto escalar do vetor com ele mesmo, que aqui a gente está usando essa notação, né? Mas isso aqui não é tão importante. É simplesmente o produto escalar do vetor por ele mesmo, que é a soma de todas as coordenadas ao quadrado. E eu quero que isso seja 1. Então, todo vetor em CD que satisfaz essa condição aqui representa um estado do sistema físico associado a essa dimensão D, tá? Aqui para a gente vai começar falando hoje do sistema mais simples possível, que é a dimensão 2, tá? Então, o D para a gente vai ser 2 agora no início da aula, depois a gente vai complicar isso aí um pouquinho, tá? Ok, então o bit quântico é justamente um sistema físico que precisa ser descrito em um espaço de estados de dimensão 2. Então, normalmente a gente usa esses dois caras aqui como sendo os vetores da base canônica desse espaço vetorial. E, portanto, esse vetor aqui, ele é simplesmente um cara desse tipo com alfa e beta números complexos. E, além disso, eu preciso que esse cara seja um vetor normalizado. Então, o produto interno do vetor com ele mesmo é alfa ao quadrado mais beta ao quadrado, que tem que ser igual a 1. Bom, cuidado para não confundir esse vetor aqui com o zero do espaço vetorial, né? Então, a gente vai, se necessário, usar essa notação aqui para o zero. Isso aqui é um vetor de norma 1, não é o zero. A gente usa essa notação aqui porque a gente pega emprestado dos bits da informação clássica, né? Da computação clássica, que são denotados normalmente por 0 e 1. Então, por isso que a gente usa essa notação aqui, mas tem que tomar cuidado, porque isso aqui não é o vetor nulo do espaço vetorial, tá? Ok, então, isso é um estado de 1 qubit. Aqui, para mim, eu vou manter a descrição mais abstrata possível, então não vou falar de sistemas físicos específicos que são descritos através disso. O Marcelo deve falar um pouco mais sobre isso nas 2 últimas aulas do curso, mas se vocês quiserem, vocês podem pensar sempre num sistema específico. E para a aula de hoje, especialmente, é bom a gente sempre pensar na polarização de fótons. Então, eu posso sempre pensar que o 0 é polarização horizontal e o 1 é polarização vertical. Se eu faço combinações lineares com alfa e beta reais, eu tenho as outras polarizações lineares. Se eu uso alfa e beta complexos, eu tenho, né, dependendo da relação entre eles, eu posso ter as polarizações elípticas, tá? Então, se ficar mais fácil pensar num exemplo concreto, para a aula de hoje, o melhor exemplo possível é a gente pensar em fótons, ok? Beleza.
Bom, a segunda coisa que a gente precisa na aula de hoje para descrever um sistema quântico é como que a gente tira a informação a partir daquele sistema, né? Como que a gente interage com aquele sistema para ganhar informação sobre ele. Então, para fazer isso, a gente vai usar uma medição ou um teste, às vezes eu uso essas duas palavras, e lá nos cursos usuais, né, nos primeiros cursos de física quântica que a gente costuma associar uma medição com um operador hermitiano, tá? Então, a gente tem um operador, se eu estou no espaço CD, eu tenho um operador D por D, que é autoadjunto, a transposta dele é igual, a transposta conjugada dele é igual a ele próprio. Esse cara tem autovalores reais, que correspondem aos possíveis valores que a gente obtém naquela medição. Mas o importante para mim não são exatamente esses valores, mas quem são os autovetores desse operador hermitiano. Tá? Então, eu não vou falar muito de operador aqui quando eu falar de medição. Tá? Então, quando eu falar de uma medição, eu vou pensar que eu tenho uma base ortonormal para o espaço H, e nessa base, eu vou dividir essa base em vários grupinhos, cada grupinho desse corresponde a uma resposta. Então, esse primeiro grupinho aqui corresponde à resposta 1, o segundo grupinho corresponde à resposta 2, e esse último grupinho corresponde à resposta, sei lá, N, a última resposta associada a essa medição. Tá? Então, eu estou pensando aqui que eu tenho uma medição com N respostas. As duas inscrições são equivalentes, tá? E como que a gente... Oi, pode falar. Bárbara, desculpa, mas eu tenho que dar um recado, é a Amélia que está falando. Oi, Amélia, tudo bem? Tudo bom? Tem alguém do mini curso 5 aqui nessa sala? Dos novos materiais? Queria pedir, por favor, para vocês se dirigirem ao Auditório Norte, que o professor está dando o mini curso agora. A aula ainda não começou. Só que esse pessoal não está lá. Então, se vocês puderem ir, quem for do mini curso, para começar a aula, enfim, é isso. Obrigada, professora. Imagina. Ok, posso continuar, né? Ok, então, como que a gente chega do operador até essa base aqui? Então, o que a gente faz é olhar para os autovetores associados a um determinado autovalor. Né? Então, eu vou ter aqui os autovalores lambda 1 até lambda n, autovalores de A, e esses caras aqui, esse primeiro grupinho, é uma base formada por autovetores de A com alto valor lambda 1, ok? Bom, não sei se ficou claro o suficiente, né? Talvez essa parte aqui esteja um pouco confuso, então vamos ver alguns exemplos. Alguma pergunta até aqui? Ok. Então, vamos ver alguns exemplos. E para começar, a gente vai fazer só dois exemplos simplesinhos com um qubit, que é o que interessa para mim primeiro, tá? Então, eu vou pensar no exemplo, o operador Z, que é 1, 0, 0, menos 1, tá? Então, esse aqui é um operador autoadjunto, ele representa uma medição em um qubit. Bom, para mim aqui o importante são os autovetores desse cara. Então, quem são os autovetores desse operador? Bom, então aí a gente tem que resgatar lá o nosso curso de álgebra linear, lá do início da graduação. Esse aqui é fácil, porque essa matriz já é diagonal. Então, esse operador tem um autovalor lambda igual a 1.
com autovetor 1, 0. E o outro autovalor, lambda igual a menos 1, com autovetor 1 igual a 0, 1. Tá? Ok. O que acontece agora quando a gente realiza a medição associada a esse operador Z no estado alfa 0 mais beta 1. Então, são justamente esses coeficientes aqui, alfa e beta, que vão dar para a gente a probabilidade de cada uma das respostas, né? Então, as respostas de medições em sistemas quânticos, elas são intrinsecamente probabilísticas, e são esses coeficientes aqui que vão dar para a gente a probabilidade. Então, a probabilidade de obter a resposta 1 é igual a módulo de alfa ao quadrado, e a probabilidade de obter a resposta menos 1 é módulo de beta ao quadrado. Tá? Então, vamos ver o que acontece quando eu tenho 4 tipos de vetores aqui. Tá? Então, se o meu estado é o estado 0, eu vou obter a resposta 1 com probabilidade 1, e a resposta menos 1 tem probabilidade 0. Então, esse é um caso em que eu tenho certeza de qualquer resposta se eu realizar essa medição, né? Porque eu estou fazendo essa medição em um dos autoestados. Agora, se o meu estado é 1, a probabilidade da resposta 1 é 0, e a probabilidade da resposta menos 1 é 1. Então, aqui é o contrário, mas eu também tenho certeza de qualquer resposta que eu vou obter naquele teste. Agora, tem um estado especial que eu vou chamar de mais, que é 1 sobre raiz de 2, 0, mais 1 sobre raiz de 2, 1. E outro estado que eu vou chamar de menos, 1 sobre raiz de 2, 0, menos 1 sobre raiz de 2, 1. Que se eu fizer a medição Z em um desses dois estados aqui, eu tenho probabilidade meio para cada uma das respostas. Tá? Então, se eu realizar a medição Z nesses estados aqui, eu não tenho a menor ideia do que vai acontecer antes da medição, porque ela é aleatória e uniformemente distribuída. Né? Eu tenho probabilidade meio para cada uma das respostas. Ok? Perguntas aqui? Ok. Vamos pensar agora no operador X, que está associado a essa matriz aqui. Agora não é tão óbvio assim, tá? Mas se a gente aplicar aquele método de diagonalização de matrizes, é uma matriz 2 por 2, é fácil de fazer, a gente vai ver que esse cara tem um autovalor lambda igual a 1, com autovetor, que é justamente o mais que a gente viu anteriormente. E ele tem um autovetor, um autovalor lambda igual a menos 1, com autovetor menos 1 sobre raiz de 2 menos 1 sobre raiz de 2, que é o menos que a gente viu anteriormente. Ok? Ok. Bom, então, se eu escrevo um vetor como gama
mais delta menos, se eu escrevo um vetor em C2 como combinação linear desses dois vetores aqui, então a probabilidade de obter a resposta 1 é igual a módulo de gama ao quadrado, e a probabilidade da resposta menos 1 é módulo de delta ao quadrado. Bom, então vamos ver o que acontece nos 4 estados que a gente analisou no exemplo anterior. Então, se psi é igual a mais, eu sei que a probabilidade da resposta 1 é 1, e a probabilidade da resposta menos 1 é 0. Se o estado do sistema é menos, a probabilidade da resposta 1 é 0, e a probabilidade da resposta menos 1 é 1. Agora, se eu tenho o psi igual a 0, para ficar mais fácil de ver as respostas, eu tenho a probabilidade de cada resposta, eu preciso escrever esse cara aqui na base de autovetores desse operador. Então, preciso escrever na base do mais e do menos, também não é um exercício difícil. Isso aqui é 1 sobre raiz de 2 mais 1 sobre raiz de 2 menos. E se o psi for igual a 1, que é 1 sobre raiz de 2 mais menos 1 sobre raiz de 2 menos, a probabilidade de 1 é igual à probabilidade de menos 1, que é igual a meio. Ok? Então, o que acontece aqui? Se eu faço o teste Z nos vetores da base associada ao teste Z, 0 e 1, eu sei qual que é a resposta. Eu vou obter resposta 1 se eu fizer a medição Z no estado 0, e vou obter sempre a resposta menos 1 se eu fizer o teste Z no estado 1. Agora, se eu faço o teste Z nesses vetores aqui, mais e menos, a resposta é completamente aleatória. Tá? Agora, se eu faço o teste X nesses mesmos vetores, eu vou ter certeza da resposta quando eu faço esse teste nos estados mais e menos. Se eu faço o teste X no estado mais, eu sempre obtenho resposta 1. Se eu faço o teste X no estado menos, eu obtenho sempre a resposta menos 1. E agora, se eu faço o teste X nesses vetores aqui, 0 e 1, eu tenho uma resposta completamente aleatória, ok? Então, isso é uma característica tanto do fato da gente descrever estados como vetores, então posso fazer superposições, que são essas combinações lineares aqui, e também vem do fato da maneira como a gente descreve as medições, e o fato dessas medições serem intrinsecamente probabilísticas, né? Então, uma consequência dos postulados da mecânica quântica. Bom, então, isso aqui, eu fiz tudo supondo que vocês já viram mecânica quântica uma vez na vida, tá? Então, são muitos alunos, não tem como eu perguntar individualmente qual é os cursos que vocês fizeram até aqui. Para quem nunca viu, né, se por acaso tiver alguém que nunca viu quântica na vida, o que eu quero que vocês levem como mensagem para essa próxima parte da aula? Isso aqui, tá? Então, quando eu faço o teste Z em 0 e 1, eu tenho certeza da resposta. Resposta 1 para 0, resposta menos 1 para o vetor 1. Se eu faço o teste Z nos estados mais e menos, eu tenho resposta completamente aleatória, tá? Agora, se eu faço o teste X nos estados mais e menos, agora eu tenho certeza da resposta. 1 para mais e menos 1 para menos. Agora, se eu faço o teste X nos estados 0 e 1, eu tenho uma resposta completamente aleatória, eu não sei o que vai acontecer, ok?
Perguntas até aqui? Ok. Bom, então esse é o sistema quântico mais simples, né? A menor dimensão que a gente pode ter, que é a dimensão 2. Mas mesmo com esse sistema quântico mais simples, a gente pode explorar as características da física quântica para fazer o processamento de informação de maneiras que classicamente não é possível. Então, uma das coisas que a gente pode fazer com esse sistema super simples de 1 qubit é criptografia. Então, vamos entender que tipo de problema na criptografia que a gente vai resolver, tá? Então, criptografia é uma coisa super geral, a gente vai falar de um problema bem específico, que é o que a gente chama de criptografia de chave privada. Bom, então, criptografia de chave privada é quase tão antigo quanto a humanidade, né? Desde que o ser humano começou a se comunicar, ele queria se comunicar de maneira privada. Então, a ideia é que eu tenho duas partes, que eu vou chamar aqui de Alice e Bob. Alice e Bob querem se comunicar, mas eles querem garantir que ninguém vai interceptar a mensagem que eles estão trocando. Então, para fazer isso, eles vão inventar uma maneira de codificar essa mensagem. Então, a Alice, ela vai pegar a mensagem original que ela quer enviar para o Bob e vai pensar numa maneira super esperta de codificar essa mensagem e transformar essa mensagem numa mensagem secreta, tá? Então, aqui a gente tem que supor que um espião pode acessar essa mensagem, pode obter uma cópia dessa mensagem. Então, o objetivo é pensar numa maneira muito, muito esperta de codificar essa mensagem, de maneira que esse espião, mesmo em posse dessa mensagem secreta, não seja capaz de extrair da mensagem secreta o conteúdo original da mensagem que a Alice quer mandar para o Bob. E aí, a Alice e o Bob têm que combinar anteriormente essa maneira esperta de codificar para o Bob conseguir decodificar a mensagem e conseguir ler o conteúdo original que a Alice queria enviar para eles. Tá? Ok. Então, existem várias maneiras de fazer isso. Então, uma das primeiras maneiras que foram utilizadas é o que a gente chama hoje de criptografia de Júlio César, por causa do Júlio César mesmo, né, do Império Romano. E o que esse método faz é deslocar o alfabeto e substituir cada letra pela letra correspondente. Tá? Então, aqui a gente tem um exemplo do deslocamento de 4 casas do alfabeto. Então, o A vai corresponder ao D, o B vai corresponder ao E, o C ao F e assim por diante. Então, por exemplo, se a gente tem a palavra matemática, eu vou substituir o M pelo P, o A pelo D, o T pelo W e assim por diante. Então, a palavra matemática vai ser transformada nessa palavra aqui. Então, como que funciona essa maneira de criptografar? Eu pego a mensagem toda e substituo cada letra pela letra correspondente aqui dessa coluna, dessa linha de baixo, e depois o Bob, quando ele pega a mensagem, ele faz o contrário, né? Ele vai pegar cada letra que ele, na mensagem que ele recebeu e substituir pela letra correspondente na linha de cima, tá? Agora, qual que é o problema desse tipo de criptografia? Se a gente pega uma palavra só, se eu pego só essa palavra aqui, só isso aqui, não tem a menor chance de eu conseguir descobrir qual foi a maneira usada para criptografar, tá? Mas, se eu sei que o método utilizado foi esse, ou mesmo sem saber, se eu tenho textos um pouco mais longos, não precisa ser nem tão longo assim, tá? Um parágrafo de texto já é suficiente para quebrar essa criptografia aqui. Eu posso pegar naquele texto a incidência de cada tipo de caractere. Então, por exemplo, aqui a gente já vê que o P aparece várias vezes, né? Aqui está errado, deveria ser... o D aparece várias vezes, o P também. Então, se a gente pega um texto muito grande, a gente consegue
fazer um histograma desse tipo aqui, ó, de quais são as letras que aparecem com mais frequência. E a gente sabe qual é a frequência com que as letras aparecem em uma determinada língua. Cada língua tem o seu perfil aqui. Então, em português, eu sei que a letra que aparece com mais frequência é o A. Então, se eu pego um texto criptografado na maneira de Júlio César, um texto grande, olho qual que é o caractere que aparece com maior frequência, vou falar que aquele cara é o A, e assim por diante. Pode ser que eu tenha que fazer, né, que mudar, que não dê certo, mas se a gente faz isso, tem uma chance muito, muito grande da gente conseguir decodificar a mensagem, mesmo com textos não tão grandes assim. Um parágrafo de texto normalmente é suficiente para a gente usar essa maneira de quebrar a criptografia. Ok, então essa criptografia, né, de Júlio César não funciona, porque o que a gente pode fazer para quebrar? A gente está explorando os padrões da nossa linguagem escrita. Aqui em especial a quantidade de letras, a quantidade de vezes que uma determinada letra aparece no texto, né, a frequência com que uma determinada letra aparece no texto. Só que essa maneira de criptografia é bem rudimentar, né? É muito simples. A gente pode pensar em coisas mais complexas. Como, por exemplo, a máquina Enigma, que era usado pelos alemães na Segunda Guerra para codificar e decodificar as mensagens que eles trocavam entre eles. Então, eu não vou entrar em muitos detalhes, até mesmo porque eu não sei, tá? Mas essa máquina aqui, ela tem esses rotores e tem esses outros fiozinhos aqui, e o que esses caras fazem é embaralhar qual letra vai ser associada a qual letra. Então, eu digito aqui, nesses botõezinhos aqui, eu digito a mensagem e vai aparecer a letra correspondente da mensagem decodificada aqui, tá? E aí eu preciso de uma máquina configurada da mesma forma para decodificar a mensagem do outro lado. Então, a cada vez que eu digito uma letra aqui, esses rotores vão girar de maneira que a associação entre as letras muda de uma rodada para outra, né? De um uso para o outro, o que faz com que as possibilidades sejam enormes, né? Dado uma palavra codificada, eu não vou conseguir decodificar porque tem infinitas possibilidades. Eu só consigo decodificar se eu souber a maneira com que essa máquina aqui foi programada. Só que acontece que a comunicação dos alemães tinham vários padrões. Por exemplo, eles sempre terminavam a comunicação com aquela famosa saudação ao Hitler. Ou então, eles, quando não tinha nada a declarar, eles simplesmente falavam nada a declarar. Então, essas mensagens curtas, eles já sabiam o que significava. Ou, por exemplo, tinha muitas mensagens que falavam do clima, do tempo naquela cidade, e se você soubesse como estava o clima, você sabia o que aquela mensagem queria dizer. Então, mesmo que a criptografia seja feita dessa forma muito mais complexa, você ainda pode explorar esses padrões da linguagem escrita, né, da nossa linguagem, da nossa forma de comunicar, para diminuir a quantidade de possibilidades. E foi justamente isso que aquela turma de matemáticos lá na Inglaterra fez para reduzir as possibilidades e conseguir que um computador rudimentar também, mas que fosse capaz de quebrar essa criptografia. Isso foi essencial para o desdobramento da Segunda Guerra Mundial, como eu imagino que vocês tenham visto também aquele filme que eu esqueci o nome agora, fugiu. Mas o principal história de Alan Turing, que não só por isso, mas por várias outras contribuições à ciência da computação e outras áreas, é muito importante. Então, a moral da história, né? A única forma de tornar a criptografia de chave privada segura é se a gente troca a maneira de criptografar, que a gente chama de chave, com frequência. Porque se eu uso a mesma maneira de criptografar para textos muito longos, eu sempre vou conseguir explorar os padrões da nossa linguagem para quebrar essa criptografia. Se eu te der
um texto muito, muito longo, sempre que criptografado da mesma forma, eu consigo explorar os padrões da linguagem para quebrar, tá? Ok. Então, o que a gente vai fazer? Primeiro, hoje em dia, a informação aqui, a gente sempre estava falando de codificar texto, né? Mas, hoje em dia, a informação é sempre trocada em bits. Então, a gente vai pensar na informação sempre codificada em bits. Então, toda vez que eu falar informação, significa sequências de bits, ok? Bom, então, o que são bits? Né? São caracteres que podem valer 0 ou 1. E a gente vai usar para criptografar, para codificar e decodificar a mensagem, o que a gente chama de soma módulo 2, que é essa soma aqui dentro desse conjunto que a gente chama de Z2. Tá? Então, a soma usual, exceto quando eu somo 1 mais 1, que dá 0. Então, para mandar uma mensagem que tenha N bits, a gente vai precisar do que a gente chama de uma chave também com N bits. Tá? Então, vamos ver aqui um exemplo de como que a gente vai fazer essa criptografia. Então, vamos supor que essa aqui é a mensagem original que a Alice quer mandar, tá? E aí, para a Alice fazer a codificação, ela vai pegar uma outra sequência de bits do mesmo tamanho, que é o que a gente chama de chave. Essa chave aqui, só Alice e Bob podem ter. Ninguém mais no planeta pode ter acesso a essa chave deles, senão a comunicação deles não vai ser segura. Tá? E aí, para fazer a mensagem criptografada, eu vou somar os bits da mensagem original com os bits da chave 1 a 1. Então, eu vou somar esse com esse, esse com esse, esse com esse, e assim por diante. Então, eu vou ficar com 1, 1, 0, 1, e assim por diante, somando todos os caracteres, e eu vou ficar, no final das contas, com essa mensagem criptografada, tá? Então, é simplesmente a soma bit a bit da mensagem original com a chave. Quando o Bob receber a mensagem criptografada, ele vai fazer a mesma coisa, ele vai pegar a mesma chave e vai somar aqui, e isso faz com que ele volte para a mensagem original. Então, se os dois souberem a chave, a Alice codifica usando a chave e o Bob decodifica usando a mesma chave. Então, por isso que só eles podem ter acesso à chave, porque se mais alguém souber, essa outra pessoa pode interceptar a mensagem da Alice e recuperar o conteúdo da mensagem original. Ok. Então, para que a comunicação seja segura, lembrando, eles não podem usar a mesma maneira de criptografar várias vezes, porque isso aí a gente já viu que é um problema na segurança do processo. Então, para que a comunicação seja segura, eles precisam trocar de chave a cada uso. Então, o que isso significa? A Alice quis mandar essa mensagem, usou essa chave, ela joga a chave fora, não pode usar de novo. Próxima mensagem que ela quiser mandar, ela tem que usar outra chave, não pode usar a mesma. Tá? Então, cada vez que ela usar a chave, joga a chave fora, tem que usar uma outra. Então, essa maneira de criptografar aqui, ela é completamente segura, né? Desde que Alice e Bob sejam os únicos que conheçam a chave. O problema, na prática, para essa maneira de criptografar, é a dificuldade em estabelecer uma chave entre Alice e Bob toda vez que eles precisam se comunicar, né? Então, vocês podem imaginar cenas de filme, né? Alguém andando com uma maleta cheia de chaves criptográficas escritas, mas isso é inseguro por si só, né? Porque sempre alguém pode, se você tem isso escrito em algum lugar, se você está mandando essas chaves de um lado para o outro, isso é sempre inseguro porque pode ser interceptado. O que a quântica vai ajudar é justamente nesse ponto de
estabelecer a chave entre eles. Então, a comunicação em si, a codificação e a decodificação é tudo clássico, é exatamente esse processo que eu acabei de mostrar para vocês. A quântica vai entrar aqui para estabelecer essa chave entre Alice e Bob, tá? Ok, perguntas até aqui? Ok. Então, agora vamos falar de como que a física quântica pode ajudar a gente nesse processo de distribuir a chave entre Alice e Bob, tá? Então, esse é um processo que a gente chama de distribuição de chave quântica. Bom, então eu tenho aqui Alice e Bob, e Alice e Bob, eles querem estabelecer uma chave criptográfica. Então, eles estão separados espacialmente, e no final do processo, o que eu quero é que Alice e Bob compartilhem uma sequência idêntica de bits, tá? Então, isso aqui é o nosso objetivo, que Alice e Bob tenham ambos a mesma sequência de bits. Bom, e a gente, para fazer isso, a gente vai usar um protocolo que usa bits quânticos, que é conhecido como protocolo BB84 por causa dos físicos Bennett Brassard, que foram os primeiros a desenvolver esse protocolo no ano de 1984. Então, por causa disso, o nome BB84. Então, o que a gente vai precisar para implementar esse protocolo? Então, primeira coisa, as duas partes envolvidas, Alice e Bob, eles têm que compartilhar um canal quântico, de modo que a Alice consiga enviar bits quânticos para o Bob. Tá? Então, tem que ter um canal quântico ali. No nosso exemplo, em que a gente pode pensar em fótons, por exemplo, na polarização de fótons, esse canal pode ser uma fibra ótica, por exemplo, tá? Ou o próprio ar, né? A gente pode mandar pelo espaço o fóton, mas vamos pensar numa fibra ótica que é mais simples. Alice tem que possuir um gerador de bits quânticos, né? Um gerador de fótons ali. Não precisamos entrar em detalhes em como que ele funciona. E é importantíssimo que Alice e Bob possuam aparatos de medição que consigam implementar os testes X e Z, que são aqueles que a gente viu lá nos exemplos, lá no início da aula. E esses testes, eles têm que ser o mesmo para os dois. Então, esses aparatos de medida deles têm que estar calibrados, tá? Então, no caso de polarização de fóton, o que a Alice chama de polarização horizontal tem que ser exatamente o que o Bob chama de polarização horizontal. Tá? Essas direções, o que é horizontal para eles tem que ser o mesmo, o que é vertical tem que ser o mesmo. Então, eles podem se encontrar uma vez, calibrar tudo isso e aí viajar, ficarem separados, garantindo que esses caras estejam calibrados, ou então eles podem fazer umas rodadas iniciais para fazer essa calibração, tá? Ok. Então, agora, para implementar, de fato, o protocolo, o que a gente vai precisar? Primeiro passo, a Alice vai gerar uma sequência de bits quânticos e ela vai medir esses bits escolhendo aleatoriamente entre os testes X e Z, tá? No segundo passo, a Alice envia esses bits quânticos para o Bob depois que ela fez a medição. Então, a Alice pega um bit quântico lá do gerador dela e mede X ou Z, ela escolhe o que ela vai querer. Depois da medição, ela vai mandar esse bit quântico para o Bob. O Bob vai receber esse bit quântico enviado pela Alice e ela vai medir, escolhendo aleatoriamente, o Bob vai medir, escolhendo aleatoriamente entre os testes X e Z. Essa escolha, ela é independente da escolha que a Alice fez. A Alice fez a dela, não contou para ninguém, e agora o Bob vai fazer a dele, não vai contar para ninguém. Tá? E ao final desse processo, a Alice e o Bob, eles possuem cada um deles uma sequência de bits, que são as respostas das medições.
Lá eu estava usando as sequências de bits 0 e 1, aqui as nossas sequências são 1 e menos 1, não é? Mas dá na mesma. É só transformar os menos 1s em 0, por exemplo. Tá? Ok, então agora vamos tentar responder a seguinte pergunta. Quando é que Alice e Bob têm certeza de que os bits que eles têm naquelas sequências são iguais? Então agora vamos fazer um exercício para a gente verificar quando é que isso acontece. Bom, então vamos aqui imaginar que a gente tem a Alice. E aqui o teste que ela escolheu, aqui a resposta. Do lado de cá a gente tem o Bob. Aqui a gente tem o teste, aqui a gente tem a resposta. E vamos ver o que acontece. Bom, então, a Alice, vamos supor que ela escolheu medir X, tá? E obteve a resposta 1. Aqui eu não falei anteriormente, então vou falar agora o que acontece com os bits quânticos quando a gente faz uma medição, né? O que acontece no estado final? Isso é importantíssimo aqui. Eu esqueci de mencionar anteriormente. Quando eu faço um teste X, eu tenho duas respostas possíveis, 1 e menos 1. Se eu obtive a resposta 1, o estado final do qubit é o estado mais, correspondente, é o autovetor correspondente a esse alto valor aqui. Se eu tenho a resposta menos 1, o estado final é o autovetor correspondente àquele autovalor menos 1. Então, o estado final é o estado menos. Agora, se eu faço o teste Z, eu tenho duas respostas possíveis também, 1 e menos 1. Se eu obtenho a resposta 1, o estado final é 0. Se eu obtenho a resposta menos 1, o estado final é 1. Tá? Então, o estado final, nesse caso, para essas medições que a gente está falando aqui, é determinado pela resposta que eu obtive naquele teste. Tá? Então, vamos supor que a Alice escolheu medir X e obteve a resposta 1 para o primeiro qubit da sequência que ela vai enviar para o Bob. Então, o estado final desse qubit é mais. E ela vai mandar o mais para o Bob. Então, o Bob está recebendo um qubit no estado mais. Agora, vamos supor que o Bob escolheu medir X também. Quando você faz a medição X no estado mais, você tem certeza de qualquer resposta que você vai obter. Você vai obter a resposta 1. Então, o Bob sabe, ele tem certeza de qualquer resposta que ele vai obter Ele não sabe, né? Mas a gente que tem essa informação aqui sabe que ele vai obter a resposta 1 porque ele está recebendo o estado mais. Bom, vamos supor agora que a Alice escolheu medir X, obteve a resposta 1, vai enviar mais para o Bob, mas o Bob escolheu medir Z. Nesse caso, agora o Bob está medindo Z no estado mais, e a gente sabe que agora a resposta é completamente aleatória, então ele pode obter qualquer resposta, né? Pode ser 1 ou menos 1, com a mesma probabilidade. Então, pode ser qualquer uma das duas. Vamos supor agora que Alice escolheu medir Z e obteve a resposta menos 1. Então, ela vai mandar 1 para o Bob. Se o Bob escolhe medir X, de novo, medir X no estado 1, resposta completamente aleatória. Mas se a Alice mediu Z, obteve 1 e mandou isso aqui para o Bob, e o Bob escolheu medir Z, a gente sabe que ele vai obter menos 1 também. Então, o que acontece aqui? Quando Alice e Bob
escolhem medir exatamente a mesma coisa, a gente tem certeza absoluta que os bits que eles têm na sequência são iguais. Agora, nas situações em que Alice e Bob escolheram medições diferentes, eu não sei nada a respeito da igualdade entre esses caras. Eles podem ser iguais ou podem não ser iguais, tá? Meio de probabilidade para cada uma das situações, ok? Então, se a gente está se perguntando quando é que Alice e Bob têm certeza de que os bits deles são iguais, a resposta para essa pergunta é que é quando os testes, quando as medições que eles realizaram são iguais. Nessas situações, eles sempre sabem que eles têm exatamente a mesma resposta e, portanto, os bits na sequência deles são iguais. Ok. Por enquanto, os dois têm uma sequência enorme de bits, né? Se eles repetiram esse processo várias e várias vezes, com vários e vários qubits. Esses bits são iguais quando eles escolheram a mesma base e podem ser iguais ou diferentes quando eles escolheram bases diferentes. Mas eles não têm como saber isso por enquanto, tá? Então, o quarto passo é justamente agora eliminar esses casos em que os bits podem ser diferentes. Então, o que eles vão fazer? A Alice e o Bob, eles anunciam as bases em que eles realizaram os testes, né? Quais testes que eles fizeram. Então, eles vão falar, para o primeiro qubit eu fiz X, para o segundo qubit eu fiz Z, para o terceiro qubit eu fiz X, e assim por diante. E eles vão descartar da sequência de bits que eles têm todas as respostas naquelas instâncias em que os testes que eles usaram foram diferentes. Então, o que eles vão fazer? Eles vão enviar um para o outro essas duas sequências aqui. E eles vão comparar. Quando os testes foram iguais, eles vão manter os bits na sequência. Quando os testes foram diferentes, eles vão descartar os bits daquela sequência. Então, eles vão, estatisticamente, eles vão jogar fora metade da sequência que eles têm, ok? Observem que quando eles compartilham essa informação aqui, eles não estão falando nada sobre a informação de qual bit que eles têm, porque a Alice medir X, ela pode ter obtido a resposta 1 ou menos 1. Então, ela revelar que ela fez o teste X, não revela informação nenhuma sobre a resposta que ela obteve. A mesma coisa para o Bob. Ok, então agora a Alice e o Bob possuem uma sequência de bits que é perfeitamente correlacionada, são exatamente os mesmos Professora, bits para a Alice e para o Bob. Oi. eu tenho uma pergunta. Se a mensagem for interceptada, e aí, tipo assim, o estado quântico vai ser destruído, né? O que a gente faz nesse caso? Exatamente, tá? Eu já vou chegar lá, essa pergunta é ótima. E ela está por trás, é justamente essa pergunta que está por trás da segurança desse protocolo, tá? Eu já vou chegar lá, já vou responder. Se a minha resposta não for satisfatória, daqui a pouco você me pergunta de novo, tá bom? Mas essa pergunta é excelente. Mais alguma pergunta até aqui? Tá bom, então já eu chego na resposta dessa pergunta que a gente teve agora, tá? Bom, então, por enquanto, se a gente esquecer possíveis ataques, a Alice e o Bob, eles têm uma sequência perfeitamente correlacionada de bits, que é justamente o que a gente queria. Agora, eles podem usar isso como uma chave criptográfica, né? Lembrando que aqui eles têm uma sequência de uns e menos uns, transformam o menos 1 em 0, é a chave criptográfica que a gente queria, e a criptografia em si pode ser feita
classicamente daquela forma. Então, a quântica aqui é usada para estabelecer a chave, ok? Tá, então agora vamos responder essa pergunta aí. O que acontece quando a mensagem, quando esse bit quântico é interceptado, tá? Então, por que esse protocolo é seguro? Quando a mensagem, quando o bit quântico que tem que ir da Alice para o Bob é interceptado, a Alice e o Bob eles vão ser capazes de reconhecer que tem alguém atrapalhando a comunicação deles, que tem um boi na linha, tá? Então, vamos entender por quê. Tá? Então, vamos ver como que funciona a etapa de verificação de erros. Então, agora eu vou supor que tem a Alice. Então, aqui tem um teste e a resposta. Agora eu tenho a Eve, que é o espião, né? Então, eu vou supor que a Eve ela vai imitar o comportamento do Bob, tá? Então, ela vai ter um teste e a resposta. Ops. Oh, o que aconteceu com a minha página? Fiz alguma coisa aqui que deletou minha página, tá? Então, vamos começar de novo. Então, a Alice tem aqui o teste e a resposta. A Eve, eu vou supor que ela imita o comportamento do Bob, então ela tem um teste e a resposta, e o Bob um teste e uma resposta, tá? É claro que aqui a Eve pode fazer outras coisas mais sofisticadas do que simplesmente imitar o Bob, tá? Mas supondo que a Eve imita o Bob, a gente já consegue enxergar por que a coisa dá errado e a prova de que esse protocolo também é seguro por outras ações da Eve é muito mais complicado, mas a ideia é exatamente a mesma. Então, isso aqui já dá para a gente ter um gostinho do que acontece aqui, tá? Então, primeira coisa, se a gente lembrar do exemplo que eu falei de fótons de polarização, a gente pode imaginar que esses testes X e Z são polarizadores, né? Aí, aqui no caso da Alice, não faria muito sentido ela fazer um teste, a gente podia simplesmente imaginar que ela prepara um bit quântico, né, um fóton na polarização horizontal ou vertical, ou diagonal para um lado ou diagonal para o outro. Porque se ela fizer um teste, ela vai destruir o qubit, não tem nada para ela mandar para o Bob, pensando nessa medição usual que é um polarizador ali, que pode ser destrutiva. A medição no sentido que o fóton é absorvido, ele não existe mais depois da medição, né? Então, nesse caso, a presença da Eve aqui, para essas medições destrutivas, ela já vai ser um problema porque o Bob vai começar a não receber fótons que ele receberia por causa da presença da Eve aqui. Então, se o Bob começa em tempos que ele sabe que ele receberia um fóton, ele não recebe, ele sabe que tem um problema. Não tem como ele detectar se é um erro, se é um problema no aparato experimental ou se é a presença de um espião. Mas, na possibilidade de ser um espião, tem muito erro, aquilo não está funcionando bem, eles abortam o processo e vão tentar descobrir o que está acontecendo. Tá? Então, para essas medições destrutivas, a presença da Eve ali tentando interceptar já vai fazer com que o Bob perceba que tem alguma coisa errada. Mas vamos pensar em medições que não são destrutivas, tá? Vamos pensar que eu sempre tenho um estado final que vai ser enviado da Alice para a Eve, né? A Eve vai roubar ele ali no meio, e depois vai ser enviado da Eve para o Bob. Ok, então, vamos pensar aqui na situação em que Alice mediu X, obteve 1,
eu já vou pensar nas situações em que a Alice e o Bob escolhem sempre a mesma medição, porque as outras eles vão jogar fora, né? Então não interessa tanto. A Eve mediu X, então aqui vai ser enviado o estado mais da Alice para a Eve. A Eve mediu X, obteve a resposta 1, por exemplo, né? Vamos supor que a Eve escolheu medir X. Ela vai mandar o estado mais, de novo, para o Bob. Se o Bob medir X, ele vai obter 1. Então, nessa situação aqui, Alice e Bob continuam tendo exatamente o mesmo, a mesma resposta no final. Então, a presença da Eve, ela vai passar despercebida aí nesse caso. Mas vamos supor agora que a Alice escolheu medir X, mandou mais, só que a Eve escolheu medir Z. Então, vamos supor que a Eve obteve a resposta menos 1. Então, ela vai mandar 1 para o Bob. E o Bob escolheu X, tá? Então, olha só o que pode acontecer aqui. O Bob, ele, ao invés de receber o estado mais, que era o que ele deveria receber se a Eve não estivesse aqui, ele vai receber o estado 1. Então, se ele faz a medição X no estado 1, existe a probabilidade é meio, né, dele obter a resposta menos 1. Então, o que acontece aqui? Nesse caso, por causa da presença da Eve, Alice e Bob fizeram a mesma medição, mas obtiveram respostas diferentes por causa da presença da Eve ali. Então, o que acontece? A presença da Eve, ela pode ser diagnosticada, ela pode ser vista se a Alice e o Bob compararem uma fração dos bits que deveriam ser iguais. Se eles percebem que muitos desses bits são diferentes, eles sabem que tem alguma coisa errada. De novo, não dá para saber se esse erro é um erro no aparato experimental, se tem algum problema no aparato experimental, ou se é a presença de alguém que está querendo roubar a informação deles. Tá? Não tem como eles diferenciarem entre as duas situações. Tá? Mas, de qualquer forma, eles conseguem perceber que tem alguma coisa que está funcionando errado, que não está funcionando direito, e aí eles abortam o processo, vão tentar melhorar o aparato experimental deles, para evitar que isso aqui aconteça. Tá? Então, como que eles vão garantir a segurança do protocolo? Então, o próximo passo é Bob enviar a Alice uma fração dos bits correlacionados obtidos nesse processo. Né? Eles vão enviar só uma fração, porque essa fração que é enviada não pode ser mais usada como uma chave criptográfica. Eles têm que jogar fora. Esse pedaço só serve para conferência. Eles só vão poder usar como chave criptográfica o pedaço que eles não comunicaram. Né? Qualquer erro ele pode ser detectado se a Alice comparar esses bits enviados pelo Bob com os bits que ela tem. Se tiver muita discrepância nesses bits que deveriam ser iguais, eles abortam o processo. Tá? Então, se a gente tem uma espiã tentando obter informação sobre o bit enviado pela Alice, os bits do Bob não vão estar mais perfeitamente correlacionados com os bits da Alice. E, por causa disso, eles não vão mais, eles vão conseguir perceber isso e abortar o processo, não vão poder usar aquilo como chave criptográfica, porque eles sabem que está comprometido. Tá? Respondeu a pergunta? Eu esqueci de perguntar o nome da pessoa, não estou, infelizmente, não consigo ver vocês. Respondeu, professora. Meu nome é Matheus. Oi, Matheus. Tipo assim, eu identifiquei que você consegue, né, diagnosticar se o canal é inseguro, né? Mas Uhum.
recuperar a mensagem aí ainda é um problema, né? Não tem jeito. Aí eles têm que jogar tudo fora e tentar verificar se eles conseguem melhorar, né, aquele canal, ficar livre dos erros experimentais ou tentar melhorar a segurança para que não tenha, né, esse vazamento de informação, mas eles não conseguem aquilo. Se eles detectarem que tem problema, eles não podem usar aquilo, eles têm que jogar tudo fora e começar de novo. Tá? Beleza, entendi. Muito obrigado. Mais perguntas? Ok. Então, essa era a parte essencial que eu queria Professora? falar para vocês hoje. Oi, pode falar. Tenho uma pergunta. Professora, eu queria saber, classicamente mesmo na criptografia, quando duas mensagens são trocadas e existe a necessidade de enviar junto a chave, como é que funciona essa proteção para saber se existe alguém interceptando ou não? Tá bom. Essa é justamente a vantagem desses métodos, desses protocolos de criptografia quântica. Eu apresentei aqui um exemplo para vocês, tá? Que é esse protocolo mais simples. Existe um outro protocolo que usa emaranhamento, que não vai dar tempo de eu falar, mas classicamente não tem como você perceber que alguém copiou sua mensagem. Por exemplo, você quer mandar uma mensagem para alguém, ou você vai escrever uma carta, por exemplo. Nada te garante que a carta que você mandou pelo correio, alguém lá no correio no meio conseguiu abrir a carta e leu o conteúdo, coloca a carta de volta lá dentro do envelope, tenta fechar lá mais ou menos. A carta em si, ela não é modificada, não tem nada que sinaliza que aquela carta foi lida por outra pessoa, tá? Mas aqui, nesses sistemas quânticos, a grande vantagem é justamente isso, que a ação de uma pessoa que está tentando ler essa informação quântica aqui, que está sendo enviada da Alice para o Bob, ela deixa traços que podem ser depois percebidos por Alice e Bob. Isso não acontece na informação clássica. Por isso é que para fazer essa chave criptográfica, para estabelecer essa chave criptográfica classicamente, é um problema que é muito difícil, né? Claro que o quântico a gente tem vários problemas de implementação, que ainda é difícil implementar isso, mas se você tivesse uma maneira de implementar, você ganhava essa segurança de que ninguém ia ler a sua mensagem de brinde, né? Pelas próprias leis, pela maneira como os sistemas quânticos se comportam. Mas, classicamente, não existe essa possibilidade, você não tem garantia nenhuma. Então, o que você faz é tentar maneiras espertas de distribuir essa chave. Eu não sei muitos detalhes, porque eu não conheço muito sobre esses métodos de distribuição de chave que são usados, de fato, na criptografia clássica. Mas a resposta é que é impossível você ter isso na criptografia clássica, e isso é uma das coisas que faz a criptografia quântica tão legal. Ok, obrigado. Mais perguntas? Tá claro? Sim, sim. Professora, Mais tem alguma mais uma. pergunta? Oi, Tem mais uma. pode falar. Professora, a comunicação dos testes que foram feitos é feita num canal comum que pode ou não estar encriptado, criptografado, né? Isso, na verdade, a gente supõe que é comunicação pública, assim, você pode Sim. pôr no jornal. Mandou no Zap ali, beleza. Isso Exatamente. abre uma vulnerabilidade para o sistema? Não abre, por quê? Primeiro, então vamos, deixa aqui, né? Acho que aqui já dá para exemplificar. Essa comunicação, de quais foram
de quais testes foram usados por Alice e pelo Bob, só pode ser feita no final do processo. Eles não podem comunicar isso antes. Por quê? Aqui, para essa segurança, é importantíssimo que a Ivy não saiba quais testes o Bob vai usar, tá? Porque se ela souber qual que é a lista de testes que o Bob vai usar, ela faz igual e a gente vai estar sempre nessa situação aqui. A Ivy copiou exatamente a mesma sequência sem que Alice e Bob possam perceber. Então, o Bob, se ele revela a sequência de medições que ele vai fazer antes de fazer as medições, isso é um problema na segurança do protocolo. Mas se ele revela essa medição depois de fazer a medição, isso não é um problema, tá? Porque o importante aqui é a Ivy não saber qual medição que o Bob vai fazer antes, para ela não copiar exatamente a mesma coisa. Depois que o Bob fez a medição, o sistema já é irrelevante, ele já jogou fora, não tem problema. Então, esse é o primeiro ponto. Ele não pode divulgar essa informação antes de medir. Ele só pode divulgar essa informação depois. E segundo, ele só pode falar qual foi a medição que ele fez e não o resultado. Porque o resultado é exatamente o bit da sequência. Ele pode ser mais ou menos 1. Então, se eu falo só que eu medi X, eu não estou falando que meu bit que a minha resposta é mais ou menos 1. Tanto faz, pode ser qualquer uma das duas respostas. Então, o Bob só pode revelar, a Alice e o Bob só podem revelar a medição e não a resposta. Tá claro por que isso não é problemático? Tá claro, sim. Beleza, obrigado. Então, mas essa pergunta é boa, porque isso é crucial. Vamos supor que o Bob já escolheu na cabeça dele qual é a sequência de medições que ele vai fazer. Já anotou lá no papelzinho, antes dele receber os bits. Se a Ivy vai lá e tem acesso a essa folha com onde ele anotou quais medições ele vai fazer, isso aí avacalha tudo, né? Não pode ser assim. Aí ele só pode divulgar isso depois. Depois não tem problema, mas antes atrapalha sim, tá? Então, a pergunta é muito boa. Obrigada. Mais alguma pergunta? Ok, isso era metade da aula que eu tinha planejado, como eu já supunha não ia dar tempo de falar tudo, tá? Eu queria, né, o que eu tinha planejado para falar, que obviamente não ia dar tempo, eu já sabia, sobre um outro protocolo que usa estados de 2 qubits, e usa emaranhamento, que é conhecido como o protocolo Eckert 91. Então, eu vou começar a aula de amanhã falando sobre emaranhamento, falando sobre esses estados emaranhados, e aí eu deixo para vocês na aula de amanhã um linkzinho sobre um vídeo que eu tenho sobre esse protocolo Eckert 91 para quem tiver curiosidade. A ideia é muito parecida, tá, com essa desse protocolo aqui. Eu acho que vale a pena vocês darem uma olhada, acho que antes da aula do Marcelo, porque talvez ele vai falar um pouquinho sobre isso. Então, na aula de amanhã eu começo falando sobre emaranhamento, e aí eu deixo para vocês um linkzinho do vídeo, caso vocês tenham curiosidade de saber um pouco mais sobre esse outro protocolo que eu mencionei. Tá bom? E qualquer outra pergunta que tiverem, pode me mandar e-mail, vocês acham meu e-mail fácil aí no site do IFUSP, e eu estou à disposição. Espero que vocês aproveitem a semana e até amanhã. Obrigada, professora. Eu que agradeço.